Olá, comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de reflexão. Que bom que você está aqui, neste espaço de pausa, de escuta e de presença. Aqui, na comunidade Filhos do Sol, acreditamos que a vida não precisa ser fugida, mas habitada, que a espiritualidade não nos arranca do mundo, mas nos devolve a ele com mais consciência do existir. Respire fundo, silencie o coração e permita-se caminhar por essa reflexão com suavidade. Há algo profundamente humano em desejar estar em outro lugar, outra vida, uma outra história. O filme Avatar toca exatamente nisso, meus irmãos de fé. Hoje nós vamos unir a arte do cinema com a teologia contemporânea. Vamos viajar sobre Avatar. Ele apresenta um mundo exuberante, perfeito, conectado, espiritual, harmônico, Pandora. E em contraste, em um mundo humano, adoecido, mecanizado, esvaziado de sentido, onde as pessoas parecem sobreviver mais do que viver. É neste ponto sensível da alma contemporânea. Jack Sully, o protagonista, encontra em Pandora não apenas um novo corpo, mas uma nova possibilidade de existir. Lá, ele corre, sente, pertence. Aqui na Terra, ele apenas resiste, pois a condição fisiológica dele não o permitia correr, andar, se movimentar, como fazia em Pandora. E isso não é apenas uma ficção, é um espelho. Nós vivemos em uma era em que muitos desejam escapar da própria realidade. Não porque a vida seja pequena, mas porque ela se tornou pesada demais para quem perdeu o sentido. O ser humano, que foi criado com tanto amor e propósito pelo Criador, ele vive dopado neste mundo moderno de estímulos, distrações, recompensas rápidas, mas profundamente carente de presença. Nunca tivemos tanto acesso, nunca fomos tão entretidos e, paradoxalmente, nunca estivemos tão vazios. Em Avatar, a conexão com a natureza é total. Tudo está interligado, nada existe de forma isolada. Já no nosso mundo, o ser humano se desconectou da criação, dos outros e de si mesmo. Criamos um mundo onde o prazer é imediato, mas a alegria é rara. Onde o corpo é exaltado, mas a alma é ignorada. Onde o excesso de dopamina substitui o real sentido da vida. O ser humano busca mais a aparência do que a real existência. E quando a vida perde o sentido, meus irmãos de fé, qualquer outro lugar parece melhor do que aqui. Por isso, tanta gente vive sonhando com outra vida, outro país, outro trabalho, outro relacionamento, outro tempo, outra família. Mas quase nunca paramos para perguntar: o que exatamente estamos tentando fugir?
nós precisamos entender a depressão como um mal do nosso século, e não apenas como uma doença clínica, mas como também um sintoma espiritual, uma saudade de algo que não sabemos nomear. Salomão, em Eclesiastes, viveu tudo o que muitos hoje desejam: riqueza, prazer, poder, reconhecimento, status, jardins exuberantes, festas, mulheres, conquistas. E ainda assim ele escreve: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, é vento que passa. Não porque a vida não vale a pena, mas porque nenhuma fuga terrena preenche o vazio de quem se afastou do propósito divino. Jack, no filme, só encontra sentido em Pandora, porque lá ele volta a pertencer. Mas o grande paradoxo é este: nós não precisamos de outro planeta. Precisamos voltar a habitar o nosso próprio coração. O problema não é a realidade, é o olhar cansado, distraído, anestesiado. Vivemos esperando o extraordinário, enquanto desprezamos o cotidiano. Esperamos grandes experiências, enquanto ignoramos as pequenas, esperando outra vida, enquanto desperdiçamos a única que temos. A depressão moderna muitas vezes nasce dessa ruptura com o silêncio, ruptura com o corpo, ruptura com o sentido, ruptura com Deus. E então, tentamos compensar com consumo, prazer, trabalho excessivo, compulsões, redes sociais, fantasias, mundo paralelos e entre outros. Mas nenhuma fuga cura o que só a presença de Deus pode transformar: a ação do Espírito Santo em cada filho amado de Deus. Avatar nos emociona porque nos lembra de algo que esquecemos. Fomos feitos para viver conectados, não apenas à tecnologia, mas à vida, conectados à terra, ao outro, ao agora. Talvez o convite dessa reflexão, meus irmãos de fé, seja simples, mas profundo. E se você parasse de desejar outra vida, outra realidade, e começasse a olhar com mais reverência e gratidão para a que já tem? E se o milagre não estivesse em Pandora, mas na forma como você atravessa seus dias? E se o sentido não estivesse em fugir, mas em permanecer? A espiritualidade madura não nos tira do mundo. Ela nos devolve a ele com novos olhos para continuar a missão com foco, força e fé. E talvez, quando aprendermos a estarmos inteiros onde estamos, o desejo de escapar comece, lentamente, a se dissolver. Vamos orar juntos, agradecer a Deus por esse momento de claramente que o Espírito Santo nos concedeu, unindo a arte do cinema com a ação teológica contemporânea do dia a dia. Senhor da vida, tantas vezes buscamos longe o que só pode ser encontrado dentro. Perdoa-nos quando desprezamos o presente, quando rejeitamos nossa própria história,
quando acreditamos que a felicidade está sempre em outro lugar. Ensina-nos a habitar o agora, a reconhecer Tua presença na simplicidade dos dias, a reconciliar-nos com nossa própria realidade. Que não precisemos fugir da vida para suportá-la, mas aprendamos a vivê-la com sentido, coragem e gratidão. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa reflexão, dessa narrativa que nasceu nas telas como ponto de partida para olhar com mais profundidade para a alma humana, para nossas escolhas e para o sentido da vida, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra do Senhor, partilharmos reflexões filosóficas sobre a existência, sobre o sentido de estar vivendo o presente. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Maanaim, lugar de paz. Feliz dia de hoje, desejo um abençoado início de semana e que todos possam apreciar a vida em todas as suas facetas e detalhes maravilhosos que o Criador nos concede diariamente.